Boa tarde a todos e todas. Eu sou Juliana, sou assistente social e estou parte da equipe de gabinete do vereador Paulo Eduardo Gomes, e a gente está aqui iniciando uma live em homenagem ao Dia do Assistente Social, comemorado hoje, 15 de maio. E aí, enfim, basicamente a gente vai fazer um debate, né, com a professora Francine Halfreich, da Escola de Serviço Social da UF, diretora da Escola de Serviço Social da UF, e o vereador Paulo Eduardo Gomes, do PSOL Niterói, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Enfim, o dia 15 de maio, só para, enfim, tentar dar uma situada para todo mundo que está vendo agora, né? O dia 15 de maio, ele marca a data de regulamentação da profissão no Brasil, ainda em 1962, através de um decreto, né? Mesmo esse decreto que logo depois é revogado, né, com a Lei de Regulamentação da Profissão, de 93, mas mesmo assim fica marcado a data, né, como o dia de fundamentação da profissão aqui no Brasil. E aí, enfim, ainda existem, inclusive com os nossos companheiros de esquerda, um pouco daquele mito de que a assistente social é aquela moça boazinha, que ajuda as pessoas, né? Mas o objetivo dessa live, eu vou tentar, eu, Francine, Paula, a gente vai tentar minimamente tentar quebrar esse tipo de mito, porque, na verdade, a gente não é a moça boazinha que ajuda as pessoas e faz caridade, né? E isso, obviamente, isso vem por conta da própria gênese do serviço social, né? Ele surge através da Igreja Católica, das Damas de Caridade, pela LBA, que é a Legião Brasileira de Assistência, criada pela Alzira Vargas, ainda nos anos 50, né? Mas o serviço social, ele não fica inerte diante disso, pelo contrário, ele se reinventa ainda durante a ditadura militar, né? Num processo muito grande de mudança de paradigmas, tanto teóricos e metodológicos e técnicos, né, com o chamado movimento de reconceituação, onde a gente traz para o seio da categoria os ideais marxistas, né, muito da teoria e da metodologia da dialética marxista. E aí isso se reverbera e se torna mais concreto através dos processos que culminaram na mudança do nosso projeto ético político, né? Com a lei como eu já disse, a lei de regulamentação da profissão, o Código de Ética de 93, né, que estabelece novas bases para a atuação do assistente social, que tem, né, como valor principal a defesa intransigente da liberdade, né, a defesa contra toda forma de opressão, né, seja e de emancipação do indivíduo, e principalmente de uma atuação concreta diante das chamadas expressões da questão social, né? E, enfim, nesse caso a gente já vai passar a palavra para a Francine, que vai trazer aí algumas contribuições. E, por favor, Francine, faça as honras. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Eu queria falar antes da Francine por uma razão muito simples. Vai em primeiro lá. lugar, dizer que nem o vereador, nem Francine, nem Juliana são artistas de televisão. Portanto, a obrigação profissional e política que nós temos é, nesse ambiente de pandemia, poder dialogar com a população para que ela compreenda exatamente os papéis dos profissionais, que não são apenas os enfermeiros, médicos, que estão na linha de frente do combate a essa pandemia. Também estão os assistentes sociais. E, tipicamente, uma profissão de mulheres, não obrigatoriamente boazinhas, mas uma profissão que revela, entretanto, a importância da mulher. Nós tivemos, no dia 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem,
em que uma mulher, também uma mulher, a Florence Nightingale, foi a precursora de manuais, uma mulher que morreu em 1910, que teve o seu nome colocado em todos os hospitais de campanha do Reino Unido, porque dizia, desde lá de trás, enquanto enfermeira, que sabão e lavar as mãos era importante para que as pessoas não se contaminassem. E num ambiente em que, inclusive, os países ricos não prescindem do papel do assistente social, da assistente social, muito mais ainda num país cheio de contradições e de diferenças regionais e de diferenças socioeconômicas, fica muito mais importante nós discutirmos com a população o papel teórico do assistente social, mas na prática concreta, em especial no nosso município, o papel que desempenham os companheiros que estão ligados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Eu queria agradecer de todo o coração, à parte a nossa fraterna relação de amizade, queria agradecer muito a Francine por estar conosco. É mais uma das contribuições que a Universidade Federal Fluminense dá a nós, e só não dá mais porque a Prefeitura de Niterói não aprofunda os convênios e o suporte material que precisa dar para que a nossa universidade possa, com o que é feito na assistência social, com o que é feito na área de urbanismo, com o NEPU, por exemplo, que servem tão bem a população e servem tão bem aqueles que mais precisam da nossa atenção. Então, eu queria muito agradecer a Francine por estar entre nós. E aí, Francine, o tempo é quase todo seu. Depois a Juliana vai deixar um tempinho para mim. Ok? Obrigado pela sua presença. Obrigada, Paulo. Obrigada, Juliana, por essa introdução, né? Eu fico muito contente de estar aqui, de poder conversar com o Paulo, né? Companheiro de longas datas, desde a época que Paulo fazia aquelas festas, que ele cantava rock and roll, né, Paulo? E que hoje, e ao longo desses anos, vem cumprindo um papel importantíssimo na Câmara de Vereadores, desenvolvendo de fato aquilo que o vereador precisa fazer, né? Que é monitorar o executivo, que é legislar e que é levar os anseios da população, né, para que isso se torne projeto de lei e que esses projetos de lei possam ser aprovados. Eu acho que isso é um elemento muito importante que eu gostaria de saudar aqui, e saudar essa iniciativa, né, porque no dia 15 de maio, que é o Dia dos Assistentes Sociais, que agora já virou um mês que a gente acaba fazendo uma série de debates, a gente tem muita cultura de falar um pouco para nós mesmos, e aqui eu acho que a gente tem possibilidade de falar para pessoas que não são necessariamente assistentes sociais, né? E falar um pouco assim, do papel, dos desafios do serviço social, né, nesse período de pandemia, significa também falar um pouco do que é essa profissão, né? Acho que a Juliana faz uma recuperação histórica, né, da nossa profissão, e essa profissão, né, uma profissão recente, se a gente fizer uma comparação com os médicos, com os engenheiros, né, uma profissão que não tem 90 anos, né? Uma profissão que tem uma trajetória histórica, que se modifica ao longo dessa história, né? Abandonando esse traço de conservadorismo, né? Que cria essa lógica inicial de que o serviço social era muito caracterizado com a moça boazinha que faz caridade, né? A profissão se modifica ao longo dessa história, sobretudo por conta desse arcabouço teórico que ela desenvolve, né? E fruto da luta dos profissionais para que ela pudesse se modificar. E hoje é uma profissão reconhecida, uma profissão que atua nas diferentes expressões da questão social, fruto do desenvolvimento do capitalismo, que coloca capital de um lado, trabalhadores de outro, onde a gente tem uma sociedade que tem como horizonte o lucro, né? E que, portanto, essa sociedade ela produz muitas contradições, né? E essas contradições elas vão se expressar na questão social, nos diversos, vamos pensar assim, nos diversos problemas sociais que aparecem na sociedade. Bom, a nossa profissão, né, ela vem atuando num conjunto de políticas sociais. A saúde, assistência social, como já foi citado aqui, na habitação,
nos programas de proteção à mulher, nos programas de proteção à criança e adolescente, nas empresas públicas e nas empresas privadas. E nesse conjunto de políticas e de espaços socioocupacionais, né, nós encontramos hoje muitos assistentes sociais, né, é uma profissão, como o Paulo coloca, ela é predominantemente feminina, né, e que nos traz um conjunto de desafios, né? E esses desafios que são colocados por nós, ele se dá, sobretudo, porque a gente não consegue pensar essa profissão desarticulada, né, de elementos mais amplos da nossa conjuntura. O nosso principal empregador, ele é o Estado, né, e o Estado que, historicamente, se mantém a serviço de uma classe que não é necessariamente a classe trabalhadora, mas de interesses, sobretudo, privados, né? Eu acho que esse é um elemento que a gente não poderia deixar de falar aqui. Então, pensar no serviço social, né, nesse período de pandemia, a gente não tem como deixar de colocar alguns elementos que caracterizam a forma como esse Estado, né, desenvolve as políticas sociais. Local esse que muitos assistentes sociais atuam, né, que não é exclusivo da assistência e da saúde, mas que hoje, nesse período, é onde estão alocados um quantitativo muito expressivo de profissionais que estão atuando no fronte dessa pandemia junto com os outros profissionais, né? Então, falar de serviço social significa também pensar como que esse Estado vem se manifestando, né? Então, a gente tem aí um problema muito complicado, acho que algumas pessoas ouviram que o Brasil hoje está se tornando o epicentro dessa pandemia, né? E na minha avaliação, essa pandemia, ela explicita e ela atenua uma crise econômica e política que nós já estávamos mergulhados. A pandemia vai jogar luz nesse processo todo, né? Mas a gente já vem de uma crise econômica, de uma crise também política, há algum tempo atrás. Então, desde 2008, a gente vem numa crise profunda do capitalismo, né? No Brasil, a gente tem aí um período, né, de governos populares que, em alguma medida, trazem algum tipo de desenvolvimento para essas políticas, mas a gente tem um elemento muito importante, né, que é a aprovação da Emenda Constitucional 95, que ela é antes do governo atual, né, que ela congela os gastos públicos por 20 anos. Isso não é pouca coisa, né? Como pensar os desafios que são colocados ao trabalho profissional dos assistentes sociais nesse período, se a gente tem aí, né, desde da aprovação da Emenda Constitucional do 95, uma atenuação, uma diminuição dos gastos públicos, né? Isso vai trazer repercussões, obviamente, para o fazer profissional, mas isso vai trazer problemas para todas as pessoas que, em alguma medida, utilizam os serviços públicos, sejam as políticas sociais, sejam um conjunto de serviços que estão colocados na nossa sociedade. Então, os problemas que essa pandemia explicitam são problemas que já têm aí um histórico anterior, mas que agora ela aparece com uma força maior. Por quê? Porque ela contribui para que a gente tenha uma demanda muito maior do que a oferta. Se a gente já tem aí uma construção de políticas sociais, né, que elas ficam a reboque da política econômica há algum tempo, né, nesse período histórico, a gente tem isso de uma maneira muito mais visível, né? Então, vamos pensar aí que a gente tem um fenômeno latino-americano que é um processo de construção e de sistemas de proteção social inconclusos e, ao mesmo tempo, cedendo espaço a programas de transferência de renda, que são importantes nesse momento, mas os sistemas de proteção social são fundamentais nesse período histórico, né? Então,
a gente não poderia deixar de considerar que a caracterização, né, de um atual governo que não tem nenhum apego ao social, um programa de governo que fica explícito, né, uma escalada antidemocrática, uma escalada autoritária, um troca-troca de ministros, como a gente acabou de ouvir agora nos noticiários, né? Isso faz com que a população e que todos os profissionais envoltos dessa pandemia fiquem a reboque, né, de um governo que não sabe para onde vai, que não sabe para onde vem, e que faz com que nós, assistentes sociais, e o conjunto de profissionais que estão diretamente no fronte dessa pandemia, não consigam ver muita luz nesse processo que nós estamos vivenciando, né? Bom, falar sobre o nosso trabalho, sobre os desafios que são colocados, né, nesse período de pandemia, também significa situar um pouco, né, como que as políticas sociais, né, elas vêm sendo consideradas no nosso país. Como a gente tem aí uma quantidade muito expressiva de assistentes sociais, seja na política de saúde, na assistência, de uma forma predominante, né, eu acho que a gente tem sabido como que a gente tem um subfinanciamento do Sistema Único, né, de saúde, um processo amplo de tentativas de privatização, o que a gente viveu com a EBSER não é pouco, né? Com as OS não é pouco, a quantidade de profissionais que vem sendo contratado a partir de trabalhos temporários, trabalhos extremamente frágeis, né? Isso faz com que o conjunto de profissionais que estão no fronte dessa pandemia não sintam nenhum tipo de segurança para desenvolver os seus trabalhos, né? Para além das questões que nós já temos muita nitidez, que é a falta de EPIs, que é um conjunto de atribuições que nem sempre são atribuições que dialogam com as atribuições e com as prerrogativas profissionais que são colocadas na nossa lei de regulamentação, né? Então, a gente tem aí uma caracterização, né, desse governo que traz elementos para a gente compreender como que anda a atuação profissional dos assistentes sociais nesse período da pandemia, né? Falando um pouco da política, né, de assistência social, essa profissão, né, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado dos assistentes sociais, né? Os assistentes sociais, eles tiveram uma importância muito grande para que a política de assistência, né, que tem uma construção, né, e uma confusão sobre que a mistura com a lógica da benesse, do assistencialismo, né, que marca a gênese da profissão, se modificasse e se tornasse uma política pública aprovada na Constituição, né, que pode ser usada a quem precisar. Os assistentes sociais lutaram muito para que a assistência social se tornasse política pública, seja no processo da Constituinte, seja no processo de aprovação da Lei Orgânica de Assistência e, sobretudo, para que a gente hoje tivesse uma política nacional de assistência social, um sistema único de assistência social, né? Um sistema que pressupõe equipamentos públicos, né? Numa lógica muito próxima do SUS, no sentido de pensar equipamentos públicos que atendam a lógica da atenção básica do SUS e serviços mais complexos, que na política de assistência, a gente já tem um país que ele em alguma medida, considerado um país que tem aí um sistema de proteção social, que em alguma medida tem aí a cobertura de um conjunto de equipamentos públicos em quase todo o país, né? Agora, isso não significa que esse sistema de proteção social, ele garante qualidade, né? Ele está muito aquém das necessidades das famílias que procuram esses equipamentos públicos. Eu atuei durante 10 anos como assistente social, antes de eu atuar na universidade como docente, né? E ao longo desses 10 anos eu trabalhei na educação e trabalhei na política de assistência social. Eu dirigi o CRAS da Maré, né, o CRAS Nelson Mandela, que recentemente perdeu a sua diretora, Denise, moradora da Maré, né, que provavelmente se contaminou no seu trabalho, né? Então, por exemplo, a Maré ela tem aproximadamente 140 mil moradores e ela tem um CRAS para atender
esses 140 mil moradores. São mais de 38 mil domicílios na Maré. Então, se a gente for fazer uma comparação, a gente tem aí um quantitativo inexpressivo de equipamentos públicos da assistência social no que se refere ao atendimento que ela precisa prestar ao território, né? Porque tem uma lógica de territorialização dessa política pública. Então, imaginem, se a gente tem políticas públicas que apresentam tantas debilidades, isso traz um conjunto de questões que vão desafiar o exercício profissional do conjunto de assistentes sociais que atuam nas políticas sociais. Isso porque eu peguei saúde, peguei o elemento da assistência social. Em Niterói, por exemplo, a gente tem aí, nem tem assistente social, né? Na Secretaria de Habitação. Eu acho que essa é uma questão importante depois para a gente pensar, né? Quais são os desafios que são colocados para essa cidade que tem aí... está sendo considerada uma cidade, né, exemplar no que se refere ao trato da pandemia, mas enquanto uma cidade rica, na minha avaliação, ela ainda tem muita contradição, porque ela tem muita desigualdade. Bom, pensando mais especificamente o trabalho profissional dos assistentes sociais e os desafios nesse período, eu acho que tem alguns elementos muito importantes que eu acho que precisam ser colocados, né? Primeiro que nesse período pandêmico, os assistentes sociais eles estão atuando no front e vivenciando aquilo que os demais profissionais também vivenciam, que é a falta de condição de trabalho, né? Falta de condição de trabalho no que se refere não só aos EPIs, mas também à multifuncionalidade que atravessa esse período histórico, né? A gente tem um artigo do nosso Código de Ética Profissional que fala que a gente precisa atuar nesses períodos pandêmicos, mas a gente não vem encontrando condições de trabalho suficientes para que a gente possa desenvolver as nossas ações. Para além da multifuncionalidade, tem um outro elemento que vem aparecendo muito na fala dos assistentes sociais e das assistentes sociais, que é a solicitação de desenvolvimento de atribuições que não condiz com o nosso trabalho profissional. Um exemplo disso muito latente na saúde pública, de uma maneira muito geral, é a questão do óbito e das transferências. Os assistentes sociais não têm competência técnica, né, para dar notícia do óbito. Quando uma pessoa falece, a primeira pergunta que um familiar faz, e tem todo o direito de saber, é por que e como a pessoa falece, e nós não estudamos para fazer isso. A gente pode, sim, né, orientar em relação à questão da gratuidade, né, do atestado de óbito, a questão do sepultamento gratuito, como que se faz, né? E outra coisa é a questão das transferências também, que demandam conhecimento técnico que não cabe ao assistente social. Eu acho que esses elementos na saúde vêm aparecendo, sobretudo no que se refere a esse conjunto de questões que vem atravessando o cotidiano profissional. Além disso, eu acho que tem um elemento que eu acho que é fundamental a gente discutir, que é o processo de adoecimento dos nossos servidores e das servidoras. Eu falo servidores e servidoras porque a maioria de nós somos contratadas pelo Estado, né? E um Estado que não vem oferecendo essas condições mínimas para atuação profissional. Eu acho que isso é algo muito importante e a gente precisa ficar muito atento, porque com esse período que a gente tem aí uma diminuição de políticas sociais, a gente vem vendo uma diminuição de postos de trabalho dos assistentes sociais. Mas no período pandêmico, a gente já começa a ver umas contratações, geralmente contratações temporárias, né? E que não significa que todos os direitos trabalhistas vão ser garantidos para esses profissionais. Eu acho que esses elementos são elementos muito, muito importantes. Bom, tem um outro elemento que eu acho que tem relação com o nosso trabalho, né? Porque não há como a gente negar que esse processo de adoecimento, ele também é um adoecimento que nos acomete do ponto de vista da nossa subjetividade, né? Não tem como, nesse período, a gente não sentir medo, a gente não sentir angústia, a gente não entristecer, porque esses sentimentos, eles atravessam a gente enquanto ser humano, né? Então, quem não sentiu um dia de tristeza, um dia de angústia, um dia de medo, tem algum problema, né? Sobretudo
as pessoas que estão aí no front, né, dessa pandemia. E eu acho que assim, essas questões da nossa subjetividade, elas também precisam ser conversadas, né? Eu fico pensando assim, como é que vai ser o daqui para frente, né? Quais são as reflexões que essa pandemia ela coloca para os profissionais que atuam nas políticas sociais, que elas colocam para nós assistentes sociais, né? Uma das coisas que eu venho pensando, e aí para eu tentar fechar, né, é que a gente precisa politicamente reafirmar alguns valores éticos centrais, a democracia como valor ético central, né? Acho que os profissionais do serviço social têm um desafio aí enorme de pensar como que a gente democratiza acesso, conhecimento, sobretudo para os nossos usuários, como que a gente pode politizar as nossas ações e discutir política, não estou falando de política partidária, nas nossas ações, e aí eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante no nosso trabalho profissional, né? Eu acho que a gente não volta àquela normalidade, porque o problema era aquilo que se chamava de normalidade, mas o que a gente consegue pensar no horizonte, no sentido de tentar buscar formas coletivas de tratar coisas que as políticas sociais apresentam como se fossem problemas individuais. Certo? Então, se a pessoa busca um CRAS ou busca o serviço social de um posto de saúde precisando de Bolsa Família, precisando de uma cesta básica, esse problema não é individual, esse problema é coletivo, né? A gente precisa coletivamente apostar em atividades de grupalização, atividades que a gente retome a dimensão da educação popular, que a gente possa voltar a discutir segurança alimentar, porque a gente sabe muito bem quem são as famílias mais suscetíveis a essa pandemia e que chega diretamente para que os assistentes sociais possam intervir. São, sobretudo, né, os segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora. A gente sabe que essa pandemia não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem região, não tem território, mas a gente sabe quem está mais suscetível. E quem está mais suscetível hoje e que demanda cada vez mais dos serviços públicos são as pessoas que compõem esse segmento mais empobrecido da classe trabalhadora. Vejam, né? Como eu falei no início da fala, eu trabalhei na Maré durante muito tempo e hoje eu trabalho... eu tenho muito apreço à extensão universitária, né? Então, nós desenvolvemos um projeto junto ao NEPU, que é o Núcleo de Políticas Urbanas, Projetos Urbanos e Habitacionais da UF, né, que é uma parceria entre o NEPU, o NEPEF, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favela e Espaços Populares, né, e o NUTS, da Escola de Serviço Social, e a gente vem desenvolvendo uma pesquisa e a gente vem percebendo que as pessoas que moram, né, nos espaços populares e nas favelas, elas estão muito mais suscetíveis à doença. A gente não tem na cidade, né, políticas habitacionais que possibilitem que as pessoas, né, consigam morar em casas ventiladas, que tenham saneamento e acesso de água, né? Na minha avaliação, a gente tem uma distribuição de serviço muito desigual, né? Então, por que em Caraí o lixeiro passa 3 vezes por dia? Passa 8 horas da manhã, passa 11 horas da noite, tem um madrugadão. Agora, será que nos bairros populares é assim? Né? Então, como é que essa questão da higiene aparece para os espaços populares? Né? Como é que a questão da alimentação aparece para essas famílias? Nós estamos vivendo um momento que eu acho que algo é muito interessante, que é a ampliação de ações de solidariedade. Eu acho isso fantástico, né? Mas, ao mesmo tempo, né, o debate da segurança alimentar, ele precisa vir à tona, porque por mais que as pessoas, né, elas recebam as suas doações, né, elas precisam de um conjunto de nutrientes para que elas possam ter um corpo mais imune, né, menos vulnerável à pandemia, e que nem sempre aquela cesta básica, aquela doação, que não é necessariamente uma doação regular, garante, né, que ela possa conseguir ou sair do estado de doença ou tentar ter um corpo mais imune e menos suscetível à doença. Eu acho que, sim, a gente tem uma série de questões para a gente tratar no que se refere
aos desafios que são colocados para essa profissão, né? Eu vou deixar algumas questões para tratar mais à frente, mas eu acho que tem um elemento assim que eu queria destacar hoje, que é o Dia do Assistente Social. Eu acho que assim, a gente tem muito pouco a comemorar quando a gente pensa na totalidade, né, das políticas. Não há como pensar o serviço social enquanto uma profissão que tem um elemento teórico, um elemento político, um elemento técnico operativo muito amarrado para esse seu exercício profissional, descolado da análise da conjuntura, né, dessa conjuntura de uma muito frágil. Acho que a gente nunca viveu um período onde na correlação de forças estivéssemos tão fragilizados, né? Mas eu acho que a gente tem um elemento muito interessante para pensar o quanto que a gente tem hoje, né, um corpo profissional. E aí eu falo isso a partir da minha experiência como professora, que fui por anos supervisora de estágio, um corpo profissional de assistentes sociais no município de Niterói, no município do Rio de Janeiro, nos municípios adjacentes, muito qualificado, muito comprometido, e que com todas essas adversidades, que dialogam com a ausência de condição de trabalho, que às vezes com a multiplicidade de tarefas que as questões administrativas e burocráticas atravessam o exercício profissional, estão se mantendo firmes, né? A gente já tem os 2 ministros na saúde que deram tchau, e nós, assistentes sociais, os médicos, os enfermeiros, psicólogos, professores da universidade, que estão aí lutando para desenvolver ações extensionistas, para interferir nessa pandemia, não dissemos tchau à população, né? Então, eu acho que a gente precisa saudar, eu queria terminar essa fala saudando a esses assistentes sociais que não fogem à luta, que resistem, né? E que, em alguma medida, estão contribuindo para que essa população não se sinta abandonada, né? Então, eu queria terminar agradecendo ao Paulo pela oportunidade e também exaltar o conjunto de projetos de leis e de iniciativas que esse mandato vem fazendo nesse período de pandemia, que não está fácil, mas também na sua história, né? Dentro dessa Câmara de Vereadores, que eu já acompanho há muito tempo, né? Enfim, são muitos anos, Paulo, de parceria, né? E que a gente se encontrou e se encontra em tantas lutas, né? Que são travadas para que a gente tenha aí que os direitos sociais da classe trabalhadora possam ser garantidos. É isso, obrigada pela oportunidade. Aí no debate a gente vai tratando de outras questões que eu não consegui dar conta aqui. É isso. Tudo bem, gente. Eu estou anotando aqui algumas considerações e também tem algumas. O pessoal que está assistindo em casa vai trazer algumas perguntas e aí a gente vai trazer também no momento final, né, essas perguntas para que tanto Francine quanto Paulo possam responder. E aí eu estou fazendo algumas considerações em relação à fala da Francine, mas aí depois a gente pode fazer isso e aí a gente passa agora a palavra para o Paulo. Por favor, Paulo. Olha só, é fundamental essa abertura inicial da Francine e eu vou aprofundar a partir de onde a Francine terminou. Eu acho que nós vamos sair dessa pandemia, o mundo inteiro, diferente da maneira pela qual nós encarávamos o mundo antes da pandemia. Primeiro porque o vírus, que está muito popularizado com essas imagens que aparecem na televisão, pegou a todos de surpresa, ricos e pobres, não pediu licença para entrar na casa de quem quer que fosse, e está causando um estrago que, se no primeiro momento da pandemia nós nos preocupávamos com os números, e à luz de discursos contraditórios, que começam em Brasília, no nosso país em especial, de brigas com o governo federal, governadores, prefeitos, etc., fazem com que as pessoas tenham tivessem uma visão incompleta do perigo por que nós estamos passando e que tivesse atitudes diferenciadas em relação à própria pandemia. Antes eram estatísticas e antes eram números. Agora,
o vírus e a doença começam a chegar perto da gente e os números se transformaram em nomes. Não eram apenas estatísticas, continuam sendo estatísticas, mas agora atinge artistas, atinge pessoas e operadoras de cultura, atinge pessoas que foram importantes em toda a nossa vida, sejam elas figuras públicas, sejam elas pessoas da nossa família, do nosso ciclo de amizade, e agora as pessoas, apesar de todas as contradições, as pessoas começam a atentar sobre o significado, entre outras coisas, de nós tanto maltratarmos o meio ambiente. Os vírus, dizem os médicos, infectologistas, virologistas, eles sofrem constantemente mutação, mas uma boa parte da mutação é influenciada e alimentada pela maneira como, da maneira pela qual, infelizmente, nós maltratamos o meio ambiente e causamos, pela mão do homem, pela intervenção do homem, causamos desequilíbrios que podem ser em microsistemas, mas causamos desequilíbrio no mundo inteiro. Um mundo predominantemente capitalista, que tem a capacidade de olhar de maneira absolutamente inaceitável o acúmulo de riqueza por parte de o consumismo no mundo, a importância do ter em detrimento do ser, e aí nós nos surpreendemos com uma pandemia que escancara e coloca nu a fragilidade dos governos. Por outro lado, coloca elementos que mostram, na disputa entre o Estado do tamanho de um grão de areia, defendido por alguns, e de um Estado que seja provedor de um nível mínimo de qualidade de vida para toda a população, nós ganhamos essa discussão. Porque essa pandemia mostra exatamente como é importante a intervenção do Estado para garantir a sobrevivência da maior quantidade possível de brasileiros, de cariocas e de niteroenses. Sem a intervenção do Estado, nós não teríamos como enfrentar isso. Não são os planos de saúde que estão resolvendo o problema. O que está resolvendo o problema é a intervenção do Estado. Intervenção essa do Estado que é necessária não só no Brasil, que está acontecendo no resto do mundo. Intervenção estatal que visa salvar vidas nesse momento. E intervenção estatal que, em paralelo, coloca em discussão se há antagonismos ou não, e nós não vemos antagonismo, em você priorizar a defesa da vida e você priorizar a defesa dos elementos que garantem, além da vida, o emprego das pessoas e a sobrevivência das pessoas. A implantação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é algo que vem da Constituinte e que foi modelado em 1980, teve, desde o primeiro momento da sua implantação, um obstáculo enorme. A primeira eleição presidencial depois da ditadura, quem ganhou a eleição foi o Collor. E o Collor começou todas as ações que inviabilizassem aquilo que os sanitaristas, na reforma sanitária da Constituição, defendiam como um sistema único, universal, com garantia de acesso amplo a toda a população. Nós nunca conseguimos implantar totalmente o SUS. E estamos longe, muito longe, de implantar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social no país inteiro. Nós vemos os sistemas de proteção social que existem nos países desenvolvidos e vemos o quanto eles ainda são precários em países como o Brasil. Quando nós olhamos as políticas que, felizmente, estão sendo adotadas nesse ambiente de pandemia na nossa cidade, mesmo na nossa cidade, onde políticas, com a intervenção dos mandatos dos vereadores, e o nosso particular, a bancada do PSOL, eu, Renatinho e outros vereadores, nós estamos nos somando de maneira unitária nas ações de proteção à vida na cidade de Niterói. Com boa parte das ações adotadas aqui, e que, infelizmente, inclusive agora com a mudança do ministro da Saúde, que não durou nem um mês, nós vamos ver a propagação de conflitos no nosso país. Nós conseguimos, em Niterói, achatar a velocidade com que a doença se propaga na sociedade, numa corrida entre
instalação de leitos, o capital mostra a maneira pela qual ele lida, por isso que nós defendemos uma luta planetária contra o capital, naquilo que o capital tem mais nocivo, que é a possibilidade de achar que não tem problema nenhum. Alguns terem muito em detrimento de outros, tantos em maior quantidade, não terem absolutamente nada. Na hora que o Trump botou a força do Estado americano para fazer arresto de respiradores que estavam vindo para o Brasil, estavam indo para outros lugares do mundo, nós vemos exatamente como o capital e a força dos Estados imperialistas agem em detrimento da população. Esse papo de United States First, do Trump, mostrou exatamente nessa hora de que maneira se age para impedir que nós hajamos em defesa da saúde do povo brasileiro. Então, apesar de todas as dificuldades, e dificuldades, inclusive, Francine, que justificaram, em projeto de lei da bancada do PSOL, que nós orientássemos e brigássemos na prefeitura fazer convênio com a nossa Universidade Federal Fluminense. Porque se nós estamos com uma altíssima dependência, nós e o mundo, altíssima dependência de respiradores fabricados pela China, por que nós não temos uma política de ciência e tecnologia em especial no governo atual, que odeia a ciência, que odeia o conhecimento, que maltrata e corta bolsas do CNPq, bolsas de pesquisa, que incentiva que os brasileiros não tenham espaço para trabalhar no Brasil e estejam fazendo mestrado e doutorado no exterior? Por que nós não temos capacidade de reconversão, como defende o Flávio, por exemplo, no âmbito da LERJ, reconversão industrial para que nós possamos produzir os nossos respiradores? Nós fabricamos no Brasil avião. A Embraer fabrica aviões de qualidade e, portanto, fabricar respiradores com as tecnologias vigentes pode ser fabricado na Universidade Federal Fluminense. Então, o nosso país, que no atual governo não incentiva a ciência, não incentiva a tecnologia, não incentiva a cultura que é levada ao nível do PUM, é evidente que o PUM do palhaço é engraçado, Regina Duarte, mas cultura é algo mais do que isso. Cultura é aquilo que preserva a nossa identidade, e ao preservarmos a nossa identidade enquanto nação, defende aquilo que é de direito para a maioria da população brasileira e não toda. E em todos os países, o papel da assistência social, vide Nova Zelândia, que está sendo exemplo no mundo. Sim, nos países em que o direito pleno de acesso aos direitos humanos das pessoas, nesses países isso é respeitado, resguardado através de políticas públicas, isso tem que obrigatoriamente se refletir num país de tantas desigualdades como o nosso. Então, essa discussão sobre o papel do Estado na defesa da saúde das pessoas ficou mais do que evidenciado nessa pandemia. A Francine já mencionou a lei do teto dos gastos, o trabalho temporário, alguns dos projetos que já vinham do Temer, que foram aprofundados pelo governo Bolsonaro, que desprotege o mundo do trabalho e tenta proteger o mundo da economia, como se a economia pudesse sobreviver sem pessoas, como se um empresário conseguisse empreender e fabricar coisas sem a força do trabalho. Eu sou engenheiro por profissão, sei fazer prédio, mas eu serei incapaz de fazer um prédio se não tiver um trabalhador braçal que quebra a brita, que entorta e molda os vergalhões das estruturas dos prédios. Não tem evolução no planeta sem o mundo do trabalho. E nós, na hora que nós olhamos o papel dos médicos, olhamos o papel dos assistentes sociais na promoção de uma vida digna ao conjunto de pessoas e na defesa de políticas públicas de defesa da vida, essas discussões e essa realidade extremamente injusta que nós temos no nosso país é que faz com que nós estejamos, no dia de hoje, abrindo uma série que vai durar durante muito tempo. Não tenho nenhuma expectativa de que nós saiamos dela enquanto não houver vacina, enquanto não houver medicamentos eficazes, nós não vamos voltar à normalidade, que será uma normalidade diferente da normalidade anterior à pandemia, não vamos voltar a isso tão cedo. E se nós precisamos preservar a saúde física, mas também como decorrência do isolamento, a saúde mental das pessoas, nós vamos ter que fazer muito mais discussões como essa, para as quais nós contamos
com a academia da nossa cidade. Nós temos uma das mais importantes universidades públicas do país, com uma quantidade significativa de cursos de graduação, de cursos de pós-graduação e extensão, e nós precisamos intensificar com a nossa universidade. Temos um médico na reitoria, não significa que nós concordemos com o Antônio Cláudio em tudo que ele pensa, assim como eu não concordava com um colega meu da matemática, que foi o Cícero, que foi reitor durante um tempo da nossa universidade. Mas nós precisamos contar com a inteligência da nossa universidade, do serviço social. Saudamos a visita rapidinha aqui da Regina Binsai, do NEPUR, que teve uma participação aqui carinhosa para com a Francine. Nós precisamos da universidade naquilo que ela nos apoia no parlamento, na defesa de políticas públicas mais amplas para o conjunto da sociedade. Em Niterói, para passar a bola de novo para a Juliana e para os comentários da Francine, o nosso mandato teve, e não poderia ser diferente, um papel importante na defesa de políticas públicas que se reverteram na proteção com auxílio aos microempreendedores individuais, auxílio de cesta básica aos mais vulneráveis da população e auxílio empresarial condicionado à manutenção de empregos, com aquilo que o Rodrigo adora dar nomes fantasia, mas que tem relevância porque você populariza a discussão. O Rodrigo chamou de empresa cidadão uma empresa, que agora é um projeto em 2 fases. Na primeira fase, empresas até 19 empregados, e na segunda fase, empresas até 40 empregados, em que o governo municipal, em contraposição, em contrapartida à não demissão, a manutenção do quadro de trabalhadores, a prefeitura está pagando uma quantidade de salários para ajudar a empresa na manutenção dos empregos. E tem uma outra linha de mais difícil implementação, e que ainda necessitando de nós todos um conjunto de ajustes, que tentam fornecer capital de giro através de uma instituição que é o Banco do Brasil, para que aquela parcela da economia que se viu obrigada a fechar por conta da pandemia possa ter oxigênio para continuar respirando, para que no pós-pandemia, com uma outra normalidade ou uma normalidade de outra ordem, eles possam estar ainda sobrevivendo. Não sei se todos sabem, por isso essas lives são importantes, a maior parte dos empregadores são empregadores de pequenos negócios. Os padeiros empregam muita gente, as padarias. Os bares empregam muita gente. Os restaurantes empregam muita gente. Essas empresas, que não são empresas de grande porte, que não são os grandes magazines, etc., essas empresas empregam uma quantidade grande de pessoas. Pessoas precisam de salário para se alimentar. Então, o conjunto de medidas que estão sendo implementadas na nossa cidade, e com muito menos caos e muito mais organização do que a desorganização mostrada pelo governo do Bolsonaro, tem mantido um nível de tranquilidade que, se ainda não é suficiente e ainda não atinge a todo mundo, gradativamente tem sido implementado em Niterói a promoção da defesa da vida e da defesa das empresas. Nós tivemos uma reunião, antes de entrar nessa live, com a presença de alguns vereadores, a secretária de Fazenda, Giovana Victor, e o secretário de Planejamento, Axel Grael, em que nós ficamos de 11 e pouco da manhã até ainda há pouco, verificando todos os ajustes necessários a ajudar os taxistas que tiveram, devido à proibição, às restrições à mobilidade, que tiveram a sua renda afetada, os trabalhadores em aplicativos. Estamos discutindo a ajuda aos mototaxistas, porque com restrição à movimentação, são mototaxistas que levam as pessoas nas comunidades. Estamos discutindo com o governo a extensão auxílio para que eles sobrevivam também, os mototaxistas. Estamos discutindo a ampliação aos quiosqueiros, as pessoas físicas ou jurídicas que tiveram as suas atividades corretamente interrompidas. Estamos trabalhando para que eles tenham ajuda. Os donos ou operadores de banca de jornal,
nós estamos discutindo com o governo a ampliação da ajuda, de tal modo que nós possamos lutar para a defesa da vida da nossa cidade. E aí os problemas, para passar para a Francine, que aí eu queria discutir, ouvir dela a opinião, sobre os problemas de natureza estrutural de defesa do papel e do trabalho dos profissionais da área de assistência social. O plano de carreiras, cargos e salários de Niterói já nasceu anacrônico. Nós não conseguimos, ao contrário do que nós fazemos em determinadas carreiras consideradas de Estado. Quais são as carreiras de Estado na cidade de Niterói? Para tratar aqui do nosso pedaço. Procurador do município, uma carreira de Estado. Fiscal de tributos, é carreira de Estado, responsável pela arrecadação. Fiscais de postura, fiscais de obras, são carreiras de Estado. Os trabalhadores da área de saúde não são carreira de Estado. Os trabalhadores da assistência social não são carreiras de Estado. Porque, para serem carreiras de Estado, as relações de trabalho devem se reger sob o guarda-chuva de um direito muito especial, que é o direito público, é o regime jurídico próprio, seja o geral da União, seja o do município. Nós temos aqui um sistema um regime próprio de previdência no município. Ora, eu não posso ter relações de trabalho regidas por RPA, autônomo, recibo de pagamento de autônomo. Eu não posso ter trabalhadores com salários indefensáveis. Eu tenho que ter servidores públicos que sejam servidores do povo e não empregados do prefeito de plantão. Então, nós temos um plano de carreira, cargo e salário da assistência social no município, que são os trabalhadores que ficam sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que ficam o tempo necessário, a contagem de tempo, até que apareça um concurso público de outra natureza e elas façam esse concurso público carregando consigo os títulos que acumularam durante a prestação de serviço em Niterói. Quando eu entrei pela primeira vez, infelizmente pela morte do Petersen, virei vereador em Niterói, na eleição de 2000, os procuradores do município de Niterói recebiam um salário mínimo. Enquanto que do outro lado da Bahia, na época era o governo César Maia, os procuradores do município do Rio de Janeiro recebiam R$8.000 no salário inicial. Para mim, para o nosso mandato e para o nosso partido, desde a época que eu estava no antigo PT e hoje no PSOL, assistentes sociais, médicos e enfermeiras devem ser tratados como carreiras de Estado. Não deve satisfação a nenhum prefeito de plantão, a nenhum vereador de plantão. Deve satisfação ao povo a quem serve. E para que isso aconteça, eu tenho que ter salários decentes, relações de trabalho estáveis e plano de carreira em que as pessoas evoluam naturalmente e um trabalho cada vez mais em que a ética da profissão seja valorizada e respeitada. Vou citar um caso recente que nós passamos aqui na cidade de Niterói, para a própria Francine, que tem conhecimento dele, comentar. Nós tivemos a concessão em juízo provocado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro do fechamento do prédio da Caixa Econômica Federal. E para o fechamento do prédio e a retirada das pessoas, várias instâncias do governo municipal foram utilizadas. A Guarda Municipal, a PM foi chamada, e queriam que, num determinado momento, só para citar um exemplo de importância e de proteção que nós temos que dar à assistência social e aos trabalhadores da assistência social, num determinado momento, alguém, por falta de formação ou falta de visão humanitária, tentou se dirigir à nossa assistência social para que ela acompanhasse a interdição do prédio e a retirada das pessoas. E, independentemente das críticas que nós temos ao governo, e temos críticas a não amplitude maior do papel da assistência social em Niterói, seja pela via orçamentária, temos ridículos milhões alocados na assistência social, como poderíamos ter mais, e que a assistência social diz o papel definido no Código de Ética é dar apoio às famílias.
não é ser parte num processo de retirada de habitação das famílias, qualquer que seja o processo. Nós, por exemplo, na assistência social, o Rodrigo anunciou que teríamos abrigos melhor qualificados para receber as pessoas e teríamos hotéis, vagas em hotéis alugados para a população de rua. Pois bem, nós continuamos e cresceu ao longo da pandemia, Francine, cresceu a população de rua em Niterói. Ora, acabamos de aprovar no dia de ontem, por iniciativa da bancada do pessoal, Renatinho e eu, 2 projetos em que a imposição de multa para quem está na rua não pode se estender àqueles que, por caridade, qualquer que seja a motivação religiosa ou não, aqueles que vão para a rua com quentinhas para expiar a sua culpa, e eu não quero entrar no mérito dessa discussão, e que levam quentinhas para a rua para alimentar quem mora na rua. Se eu não consigo, e não estamos defendendo, porque não defendemos isso, a retirada compulsória das pessoas da rua, elas têm o direito de morar na rua, por outro lado, nós achamos que nós temos que ter, em relação a estas famílias, moradores em situação de rua, um olhar da assistência social que não seja paternalista, que seja o de resgate dessas pessoas, e a população de Niterói está crescendo, e cresceu na pandemia, porque com as ajudas que estão sendo promovidas pelo governo local, com cestas básicas para os mais vulneráveis, há uma tendência de pessoas, inclusive, se deslocarem de outros municípios para virem para Niterói e tentar abocanhar uma parte desses programas. Mas esses programas ainda são insuficientes, seja porque os recursos estão sendo usados, recursos do royalties de petróleo, que Niterói é o segundo do Brasil, atrás apenas de Maricá, e está usando intensamente recursos do superávit financeiro da cidade nesses programas. Mas esses programas ainda são incompletos por conta das desigualdades sociais que existem no nosso município e porque nós não conseguimos dar uma amplitude maior ao serviço social e ao papel que os assistentes e as assistentes sociais têm no nosso município. Precisa melhorar muito, precisa ter um caráter de controle social muito maior. Nós temos visto exemplos, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso nessa live, que é uma live promovida pelo mandato, que isso eu faço no ambiente da Câmara. Tem vários agentes políticos se utilizando dos programas do governo de maneira fisiológica e clientelista. Cesta básica não deve ser distribuído por ninguém, absolutamente ninguém, além das secretarias regionais e dos módulos de médico de família e dos CRAs, se for o caso. Não pode ter candidato a vereador, não pode ter vereador, não pode ter absolutamente ninguém. Exatamente. Então, a transferência de recursos públicos para aqueles hipossuficientes e aqueles mais vulneráveis da cidade precisa ser exercido por um trabalho profissional e protegido e independente dos quadros da assistência social em Niterói. Nós achamos que esses quadros precisam ser muito mais protegidos para agir em plenitude de acordo com os interesses daqueles que mais precisam da assistência social no nosso município, no estado e no país. Francine, já falei demais, e essa entradinha rápida da Juliana para dizer, para de falar. Bom, eu vou tentar fazer algumas considerações. E uma intervenção. Alô? Tá travando um pouquinho só. Tá. Bom, eu vou fazer algumas intervenções, né, só para a gente ter um diálogo assim, né, entre a gente e com todo mundo aí que está assistindo, obviamente. Tem uma fala da Francine que é muito interessante, que fala sobre o adoecimento da categoria, né? Isso não só da categoria de serviço social, mas de muitas outras categorias, obviamente, nessa conjuntura. Mas, em relação ao serviço social, a gente tem um adoecimento muito grande, de fato, né? Por conta de fatores, né? O
todo o processo de precarização do trabalho do assistente social em todos os locais de trabalho, né? Isso é importante a gente colocar, é importante, e aí eu queria que Francine desenvolvesse isso um pouco, e aí colocando um pouco do que Paulo também traz sobre a atuação do Estado e dos gerentes, né, de quem gerencia a política pública, de quem está nos equipamentos do serviço social, de fato, o que tem entrado, né, dentro da profissão é muito uma lógica de produção, uma lógica de produtividade empresarial, às vezes, inclusive, a terceirização do trabalho, ela traz isso, né? E aí isso ocorre tanto por assédio moral aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço social, né? E aí é um fator também muito grande de adoecimento da categoria, né? E eu queria também que Francine, se possível, fizesse uma diferenciação, porque ainda a gente encontra muitos colegas, muitos companheiros, né, que não conseguem fazer essa diferenciação, né, entre tudo é serviço social, ou tudo é assistência social, ou tudo é assistente social. Eu queria um pouquinho que a Francine trouxesse isso, e também que a Francine falasse um pouco mais sobre a experiência dela no Fórum de Luta pela Moradia, né? Junto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UF, né? A companheira Regina Binenstein, que trouxe aí essa saudação também do Fórum, e eu queria que você falasse um pouco disso, Francine. Abri meu microfone, não estava conseguindo. Então, vou tentar responder de forma sucinta, né, essas questões que chegaram da Juliana e dialogar com o Paulo em alguns elementos que ele colocou que para mim são muito importantes, né? O Paulo, vou começar pelo Paulo, que o Paulo traz a questão do papel do Estado. Eu nunca vi um momento na história que a gente tivesse tanta defesa do Estado na intervenção das políticas. Figuras como Miriam Leitão, falando de desigualdade social, né? Reinaldo Azevedo, falando sobre o papel do Estado e como o Estado deve intervir. Ou pessoas inúmeras que até pouco tempo atrás caíam de pau nesses temas, se posicionando, né? Então o Estado nunca esteve tanto em voga. E nunca esteve tanto na mídia, né, as políticas como saúde, assistência, né? Eu acho assim, que a gente está vivendo um momento de colapso desse sistema, né? E eu não tenho dúvida que esse conjunto de reflexões que a gente vai construindo a cada dia nesse isolamento, né? Reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de intervenção no mundo. Também esse conjunto de reflexões precisa ajudar a gente a ressignificar o nosso papel na política, né? A forma como muitos se negam a discutir política, falam que não gostam de política, mas precisam compreender que é a ausência de debate, ou a negação do debate da política, que contribui para a produção de Bolsonaros, né? Que contribui para a produção de um Estado que, por anos, lateralizou as políticas sociais, né? E, assim, para mim, eu não tenho dúvida que a gente precisa abrir um debate com a sociedade sobre a auditoria da dívida, sobre a taxação das grandes fortunas e sobre a urgente revogação da Emenda Constitucional 95, né? E, sobretudo, sobre a queda desse governo. Não dá para a gente não falar aqui, o Conselho Federal de Serviço Social, os grandes sindicatos estão se posicionando, a bancada do PSOL, né? Então, são um conjunto de elementos que a gente precisa dialogar com a população, fazer com que esses temas que parecem difíceis se tornem temas fáceis, de difícil conhecimento, para que a população consiga fazer um debate, né? E que não seja mais ludibriado pelas notícias falsas, pelos equívocos que esse governo vem trazendo para a população.
E aí eu acho que nós, assistentes sociais, pelo acúmulo que a gente tem sobre a dimensão técnico-operativa, sobre a dimensão teórica, que a profissão traz esse arcabouço, a gente tem condição de contribuir nos nossos atendimentos para politizar um pouco mais esse debate, né? A maior parte da população votou em Bolsonaro. Por qual motivo? Inúmeros motivos. Mas agora a gente tem todos os motivos para requisitar que esse desgoverno tenha um freio, né? Então, eu acho que esse é um elemento muito importante. O outro, e aí dialogando com o Paulo sobre o Estado, um outro elemento que o Paulo traz sobre a questão dos planos de cargos de salários aqui no município tem relação com uma coisa muito mais ampla, que é a história, Juliana sabe disso, né? Como que a assistência, e apertei uma coisa aqui, como que a assistência social, na história dela, foi sempre constituída a prima pobre das políticas sociais, né? Então, por exemplo, na política de assistência social, a gente não tem um percentual mínimo de arrecadação pactuado em cada ente federado, né? Como na educação e como na saúde. De 2016 até 2019, os recursos do Fundo de Assistência Social diminuíram 3,5%. Entende? Então, isso traz um conjunto de repercussões que tem a ver com essa frágil rede que Paulo toca, é uma rede muito frágil, não em Niterói, não só em Niterói, mas em todo o país. E isso também contribui para esse não lugar dos profissionais da política de assistência. Então, por exemplo, a NOB-RH, ela é muito recente, que diz que tem que ter um assistente social, que tem que ter psicólogo, que tem que ter pedagogo dentro desses equipamentos públicos, né? E são um conjunto de profissionais essenciais para essa política. Imagine um posto de saúde sem médico, sem enfermeiro, sem auxiliar de enfermagem, entende? Então, são questões muito importantes para a gente discutir, né? Que tem a ver com a lógica do financiamento e com o não lugar desses profissionais nessa política pública. Eu acho que são elementos importantíssimos que o Paulo traz. Entendo também que a categoria profissional, que é uma categoria que tem uma história de mobilização, ela precisa se manter firme para que ela possa avançar nas suas condições de trabalho, né? Não basta só a gente ter projetos de leis que impulsionem, né, planos de cargo de salário, mas a gente tem que estar junto, né? Eu lembro muito do Paulo Freire, não dá para falar pelo povo, mas tem que estar junto com o povo, né? Então, a categoria também precisa e deve se manter firme. E aí, alguns fóruns vêm sendo construídos, né? Na cidade do Rio de Janeiro, eu sei que tem um Fórum Municipal dos Trabalhadores da Assistência. Nacionalmente, existe um Fórum Nacional de Usuários do SUAS, que tem pessoas aqui de Niterói que vêm tocando isso, que é um espaço bastante interessante do ponto de vista da assistência. E aí, dialogando com Juliana, é isso, né? Assistência social, uma política pública que deve ser executada pelo Estado, né? E o serviço social e o assistente social ainda muito confundidos por isso tudo, por conta dessa história, né, que caminha muito junto. Então, o serviço social, diferenciando aí da assistência social, é uma profissão regulamentada, né? Onde pessoas que cursam o curso de serviço social depois de 4 ou 5 anos se tornam bacharéis em serviço social e, ao se inscrever no Conselho Regional de Serviço Social, que faz parte do conjunto Cefes-CRES, Conselho Regional de Serviço Social, que é parte do Conselho Federal de Serviço Social, que atua como um braço, né, do Ministério do Trabalho, mas que no caso do nosso conselho, ele funciona para além dessa dimensão cartorial, porque ele tem uma dimensão política muito grande, é um conjunto que toma partido sobre as grandes polêmicas que estão colocadas na sociedade, né? Ao se inscrever no conselho, você pode atuar como assistente social munido, né, dessa carteira, né, dessa certificação. Então, esses são elementos importantes, porque muito se confundiu. Agora, muito se confundiu também porque a gente teve muitas práticas assistencialistas. E que, na minha avaliação, Juliana, a gente tem um retorno dessas práticas assistencialistas. Paulo, no Brasil,
por conta, e aí é uma avaliação minha, da influência desse desgoverno, a gente tem tido retorno de primeiras damas na gestão da política de assistência. A gente está vendo retorno de pessoas vinculadas a determinados grupos religiosos fundamentalistas na gestão da assistência e fazendo verdadeiros desgovernos nessa política que penou, que o conjunto de profissionais penou para que ela tivesse, né, essa cara de política pública e não benesse, doação, benevolência, troca de favores, que um monte de gente continua fazendo, concordo com você, tem vereador fazendo, isso é péssimo, isso é muito feio. Eu acho que a população tem que ter acesso à alimentação, mas trocar a cesta básica por voto daqui a pouco é muito absurdo, né? Pegar o momento mais frágil da população para entrar em favela e fazer isso, né? E aí é um total descaso com esses moradores, de voltar, né? Não voltar porque tem, a gente sabe que tem, mas fazer com que esse período se potencialize essas práticas absurdas, né? A gente sabe muito bem quem é que está fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, Juliana também traz um elemento, né, que é a questão do adoecimento. Então, assim, Juliana, a questão do adoecimento, né, é algo que também não é novidade para os assistentes sociais, porque, pensem bem, nós atuamos, primeiro, com as mais complexas expressões na questão social. O que chega para um assistente social que trabalha no manicômio judiciário? O que chega para os assistentes sociais que atuam no hotel que foi inaugurado recentemente em Niterói, né? O que chega para os assistentes sociais que atuam no Conselho Tutelar de Niterói? Sei lá, nem sei se a gente tem profissionais atuando tanto ali, mas no Rio tem muito, né? São questões extremamente complexas que, ao passo que você não consegue aprofundar essas situações e dar o acompanhamento devido, conjunto de questões que são graves, que você não tem resolutibilidade de imediato, isso causa um profundo constrangimento e uma profunda frustração no profissional. Porque é a gente que está ali representando, entre aspas, o Estado, que deve garantir direitos. O assistente social, ele garante o acesso ao direito, mas nem isso ele vem conseguindo fazer, dado esse processo de fragilização das políticas. Então, vejam, né, esse adoecimento, ele está vinculado a essas condições de trabalho que estão extremamente frágeis, a essa drástica diminuição das políticas sociais, né? E, para mim, tem um outro elemento que são os baixos salários. É uma profissão que tem uma remuneração baixíssima. Tem um município aqui do lado, que até bem pouco tempo, o assistente social ganhava um salário mínimo. Entende? São 5 anos de formação para você ganhar um salário mínimo. E aí tem estagiários em alguns lugares que ganham muito mais do que isso como estagiários, né? Um estagiário numa empresa júnior de engenharia, ele ganha quanto, Paulo? Ele ganha muito mais do que um assistente social. Olha que coisa contraditória. Eu não estou querendo questionar o salário do outro, mas olha que coisa. Olha só, se fosse o salário mínimo do DIEESE, que não é de 1.045, já seria um bom começo. Porque o salário mínimo do DIEESE hoje, de acordo com a Constituição e apurado pelo DIEESE, daria em torno de 4.000 alguma coisa. É longe de ser isso. Ou a gente que sabe, né, assim, um assistente social que ganha R$4.000 nossa, a gente fala, isso é muito tudo, cara, na boa. Pois é. Então, assim, eu entendo que assim, são vários elementos que trazem esse processo de adoecimento, e nesse momento da pandemia, né, os relatos de dor dos profissionais que não estão conseguindo voltar para casa, que voltam para casa com medo e que não conseguem caminhar as questões de uma forma devida, é absurdo, né? Primeiro que tem ainda um elemento, né, que eu acho que a gente não falou aqui, Paulo, que é o seguinte: esse auxílio importante do governo federal, né, ele passou ao largo dos equipamentos públicos de assistência. Ele foi direto via Caixa Econômica, entende? Então, aquela família que ela era acompanhada pelos assistentes sociais daquele território
a ela acessar esse benefício, isso não passa por aquele equipamento público, entende? Então, o profissional ele está alijado disso tudo. E, ao mesmo tempo, ele precisa dar orientação para aquela família, porque na classe, falando nesse linguajar do economês, na classe D, nas classes C, D e E, a gente tem 70% dessas famílias que não têm acesso à internet. Então, olha, os programas de transferência de renda, ou programa, ou auxílio emergencial, ele passa pela informatização. A gente tem um país que tem lugares que não tem nem luz, né? E aí as pessoas precisam saber e ter acesso à banda larga, porque elas não conseguem mexer no aplicativo, elas não conseguem acessar a Caixa Econômica e elas ficam cada vez mais lateralizadas daquilo que é direito constitucional. A alimentação está lá na Constituição, mas a gente pouco trata sobre isso, né? Então, esse é uma questão importante. E aí eu acho que teve mais uma questão que a Juliana falou, que eu tenho muito carinho em responder, que é o trabalho que, através da extensão universitária, nós do Serviço Social estamos desenvolvendo em parceria com o NEPU, que é o Núcleo de Estudos de Projetos Urbanos e Habitacionais. Bom, nós assistentes sociais, a gente tem aí uma aproximação muito grande com os espaços populares, porque muitos de nós, né, eu acho que os assistentes sociais, junto com médicos, junto com jornalistas, somos os primeiros assistentes sociais profissionais a entrarem nos espaços populares e nas favelas. Embora a gente escreva ainda pouco, fale pouco sobre esses espaços. Mas eu acho que esse é um elemento importante, porque esse é um elemento que contribui para que a gente possa dialogar um pouco mais com essa população. E no NEPU, a gente vem desenvolvendo um trabalho que, nesse processo da pandemia, tem sido muito interessante, que é buscar conhecer, identificar como que essas famílias que participam do Fórum de Lutas por Moradia, que são moradoras das favelas, dos espaços populares, estão acessando as políticas sociais, se elas estão conseguindo ou não ter acesso ao hospital, ter acesso à uma unidade básica de saúde, se elas estão conseguindo acessar esse benefício assistencial, né, emergencial, desculpa, e também, junto com os próprios movimentos, que são parceiros, que são nossos companheiros no fórum, tentando viabilizar doações, né, de alimentação, produtos de higiene, para aquelas famílias que estão numa situação mais frágil nesse processo de pandemia. Para além das outras questões que a gente anda fazendo, mas essas são ações que, nesse momento, o NEPU, o NEPEF e o NUTS, que são núcleos do serviço social, a gente vem tentando impulsionar nesse período pandêmico, mesmo que sem olhar no olho, mesmo que à distância, mas a gente tem feito um esforço hercúleo para que a gente possa ter um canal de proximidade com as famílias, que até então a gente se encontrava, né, com grande frequência, mas que agora, por conta do isolamento social, a gente não consegue encontrar, mas a gente pretende manter essa proximidade. Ô, Ju, eu posso fazer um complemento pequenininho? Pode sim, Paulo, pode sim. A cidade de Niterói é uma cidade que tem algumas características que, para alguns, é muito bom. As pessoas ficam orgulhosas de ouvir que é o maior IDH do estado do Rio e é um dos maiores IDHs do Brasil. É verdade. Não sei nem até que ponto é por influência do Estado, o ente Estado, o município, que isso acontece. Porque boa parte da renda auferida pela população de Niterói é auferida no Rio de Janeiro. Eu trabalhei quase 30 anos na Embratel. A quantidade de trabalhadores da Petrobras, da Eletrobras e de outras empresas que moram em Niterói e trabalham no Rio. A renda vem de lá. Mas não é isso que eu quero dizer. Nós temos a maior classe A do Brasil. Tem gente que se orgulha disso. Nós temos a maior concentração de renda do Brasil em Niterói. E nós temos uma concentração de renda que está num perímetro que envolve o litoral para dentro, mas que convive com baixíssima renda de um conjunto enorme de famílias, aos milhares em Niterói, ou para quem é muito difícil você imaginar que ela terá isolamento social, se as casas são parede com parede, se não tem esgoto, não tem saneamento,
se os programas, e tem programa, não é por falta de programa, investimento em programas. Nós temos um programa local de habitação de interesse social. Nós tivemos uma discussão recente em que a retaguarda, ou ao lado da retaguarda de nós, vereadores, nós tivemos o NEPUR discutindo no plano urbanístico regional, no plano diretor de Niterói, as zonas de especial interesse social, em relação às quais nós implantaríamos um conjunto de políticas públicas para dar um mínimo de decência e urbanidade e saneamento a essas populações, e os planos, a Transoceânica anda rápido. Fazer um túnel ligando Cafubá à região oceânica, isso andou rápido, se você considerar a complexidade da obra da engenharia. Mas você ter um programa em que você tenha políticas de habitação e interesse social, de tal modo que, distribuídas no território, que já teve uma época no passado, no governo anterior, que se queria, numa determinada parcela do território do município de Niterói, ali no Sapê, Fazendinha, fazer uma nova cidade de Deus, onde todos os pobres seriam enguetados naquela parcela do território. Nós queremos habitação de interesse social uniformemente distribuída pelo território, de tal modo que os deslocamentos casa-trabalho sejam mínimos possíveis e que as pessoas não tenham que gastar no seu orçamento doméstico uma boa parte do que recebem em deslocamento de um sistema de transporte extremamente injusto, com tarifas extremamente injustas. Então, desenvolver programas de interesse social, alguns dos quais mencionados aí pela Francine, são importantíssimos. Assim como na pandemia, o sistema de atendimento familiar, que tem que ser predominantemente ocupado por assistente social, porque todas as pessoas que vão correndo para o hospital, para os postos de saúde, todas elas do ser humano, é da natureza humana. O meu parente é o mais importante doente daquele hospital. Então, se você não tiver um sistema que dialogue com as famílias, que dê a ela a tranquilidade de que enfermeiros e médicos estão cuidando bem, mas dê o apoio psicológico e moral para que as pessoas, inclusive, tenham tranquilidade de não se deslocar ao hospital, ficar em casa e ter um sistema atrás do qual, assim como nós queremos medicina à distância, telemedicina, nós também queremos blocos de assistentes sociais fazendo teleassistência social, um sistema de 0800, etc., em que as famílias se sintam calmas ao dialogar com alguém que foi preparado o tempo todo para encarar a vida como um valor de altíssimo nível, em relação ao qual você tem que compreender, com base no seu conhecimento, chegar a um nível de compreensão da população mais hipossuficiente e dar a ela tranquilidade que o nosso saber científico e tecnológico nos dá para que nós sirvamos melhor a sociedade. Então, é importantíssimo, nós temos verificado, tanto nos postos de saúde com essa pandemia especial, que os médicos e enfermeiros são assoberbados, porque sequer eu coloquei um quadro de assistentes sociais, porque na linha do que a Francine falou, nós ainda não valorizamos suficientemente bem o papel que tem na nossa sociedade, uma sociedade tão desigual, inclusive em Niterói, onde nós temos gente muito rica, concentrando muita riqueza, convivendo com mais de 10 mil, 20 mil famílias, algumas das quais quase na linha da miséria. Então, é essa discussão que nós precisamos fazer para valorizar o papel da assistência social, valorizar os recursos orçamentários da assistência social e estabelecer uma relação de trabalho que não seja dependente do emprego de plantão. Assistentes sociais, médicos, enfermeiros, professores não podem ser empregados do prefeito de plantão. Eles precisam ser servidores públicos, tanto no vínculo com a Universidade Federal, tanto no vínculo com as escolas públicas da rede municipal, tanto com os vínculos existentes com a rede municipal de saúde. Então, é importante que nós estejamos inaugurando aqui essa primeira discussão, talvez ao longo dessa pandemia que vai longe. No dia de ontem, nós aprovamos na Câmara a extensão dos benefícios, que eram de 3 meses, vão ser estendidos até o final do ano. Isso, do ponto de vista psicológico, é importante para as famílias que estão recebendo as ajudas
e que mesmo que essa ajuda estão encontrando dificuldade para sobreviver, mas que elas tenham, emocionalmente falando, a ideia. No que diz respeito, ainda bem que nós estamos dando uma aplicação defensável para os royalties que Niterói está recebendo muito mais do que todos os municípios brasileiros, só atrás de Maricá. Nós estamos gastando isso para defender, nos limites orçamentários que nós podemos, a vida das pessoas que moram no espaço de Niterói. Infelizmente, não estamos vendo isso em São Gonçalo, infelizmente, não estamos vendo em outros municípios, onde os óbitos começaram a aparecer bem depois de Niterói, mas que já cresceram no número muito maior do que o número que, infelizmente, a gente acumula em Niterói. Então, então eu sei que estamos caminhando para a reta final, mas eu queria antecipadamente agradecer a sua presença. E, Ju, toca aí o barco. Então, a gente pode, então, partir para as considerações finais, né? E aí, enfim, a gente pode já começar a fechar. Francine, por favor, fique à vontade. Agradecer, primeiramente, a Francine por ter aceitado o convite. É importante a gente tratar sobre o papel da assistente social. Acho que a gente está conseguindo fazer isso aqui na live, né? Trazer algum esclarecimento, principalmente as pessoas que acompanham não só o mandato, mas que também estão aí, que conhecem, né? E aí, enfim, a reverberação disso é importante, né? Como você bem falou, inclusive no início da live, a gente não está falando somente para os nossos colegas, a gente está falando, né, para um público muito maior e esclarecendo o papel do serviço social. Eu acho que foi uma iniciativa ótima, né? E, enfim, eu agradeço pelos esclarecimentos e parabéns para a gente. Por favor, Francine. Então, eu que agradeço a oportunidade de fazer essa conversa com o Paulo, né? Para mim foi muito bacana, tenho muito carinho por Paulo pessoalmente, por toda a família e pelo mandato, por tudo que ele representa na história dessa cidade. Né? Eu acho que tem aí uma tarefa que ele vem cumprindo com muita qualidade, né? Com muita transparência, sobretudo por uma característica que é do Paulo, que é esse ser humano, essa grande figura humana tão ética, né? Eu acho que essa é uma qualidade que precisa e deve ser ressaltada. Queria agradecer a possibilidade de estar aqui. Eu, enquanto estou diretora da Escola de Serviço Social, e a Escola de Serviço Social ela está aberta para todo tipo de ação que possa contribuir para que a gente possa amenizar os efeitos dessa pandemia, né? Que possam desenvolver ações na luta pelos direitos humanos, né? Na luta pela radicalização da democracia, né? Que está tão instável nesse período, né? Então, que a gente possa continuar caminhando, fazendo ações bacanas, de qualidade, porque eu entendo que o mandato, ele caminha muito a partir de uma conjunção de valores e de princípios que são muito próximos da nossa profissão. Então, termino aqui e agradeço a oportunidade de dialogar com o Paulo e de conhecer, né, de encontrar a Juliana também, né, uma companheira de profissão, e ficar feliz por ter um assistente social no mandato, né, num mandato tão importante para a cidade. É isso. Paulo, seu microfone está desligado. O microfone está desligado, Paulo. Você sabe que eles é que mandam em mim, né? Você tem um mandato produzido por um engenheiro. Os engenheiros, depois da Lava Jato, colocaram muito em risco o astral da engenharia nacional, porque toleraram tanta coisa e tem tanto engenheiro na cadeia que a gente se incomoda. Eu queria agradecer, antes da intervenção final propriamente dita, Francine falou de democracia. A democracia está atacada no Brasil. É evidente que a gente escolheu, não sabíamos que o Tatti, o ministro novo da Saúde, sairia tão rapidamente quanto saiu, e muito menos sair durante a nossa live, porque nós não podemos nem assistir. Eu vou assistir depois o que ele falou. Né? Deve ser cloroquina daqui, cloroquina dali, deve ser coisa desse Exatamente. tipo. Exatamente.
Até porque o presidente da República, eu ouvi esse comentário ontem na Globo News, e é rigorosamente verdadeiro, o presidente da República não quer um competente profissional da saúde para dizer o que ele tem que fazer. Ele quer um ministro da Saúde para fazer o que ele quer. O camarada, se fosse preparado, não teria sido expulso do Exército enquanto tenente. Teria, no mínimo, e eu não estou fazendo nenhum elogio a Milico, convivi com eles durante quase 30 anos na Embratel, generais e coronéis. Agora, se ele tivesse alguma competência, algum neurônio e cérebro, e não vamos discutir aqui, Francine, as razões pelas quais ele chegou ao poder, o que mostra muito o que significa uma boa parte, o que é o perfil de uma boa parte da população que o elegeu e continua com ele. Mas se ele tivesse alguma coisa de melhor no neurônio, provavelmente teria chegado a general, né? Não seria expulso enquanto tenente. Mas, por falar em democracia, que nós temos que aproveitar a própria pandemia, a conduta do presidente da República para defender, eu queria agradecer a presença que elogiou o nosso debate do Cláudio Viana, passou aqui na tela, na telinha, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Niterói, que é uma das maiores subseções da OAB do Brasil, devido à época do Império, o tamanho e a quantidade de advogados formados pela nossa Universidade Federal Fluminense. Cláudio voltou aqui, muito bom, parabéns a todos, discussão em alto nível e propositiva. Um abraço, Cláudio, obrigado pela sua audiência, e nós contamos na defesa dos direitos daqueles da nossa cidade e da democracia no Brasil, continuamos contando com os espaços abertos na OAB, com todos os cuidados que a aglomeração nos impede de fazer, mas colocar o mandato a serviço da própria OAB na defesa da democracia, colocar o mandato a serviço da Escola de Serviço Social, e não é apenas por razões familiares, é pelo grande carinho e respeito que eu tenho por vocês. Mas queria dizer o seguinte nessa intervenção final. Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia, não sei quando, mas vamos sair diferente. E nunca pensaremos sobre a importância de um abraço como os abraços que nós vamos poder dar uns aos outros depois da pandemia. Vamos chegar lá na frente, no calçadão, nos restaurantes, nos abraçando. Mas precisamos primeiro salvar as vidas, brigar por democracia no Brasil e lutar para que nós tenhamos um país que está muito longe de ser um país mais justo, mais democrático e, se possível, sei que é um sonho quase que utópico, um país socialista. E para não perder o hábito, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Adia Enem. Não apareceu. Adia Enem. Adia o Enem, por favor. E é isso, gente. Eu quero agradecer novamente a Francine, ao Paulo, a todo mundo que assistiu até agora. Pedir desculpas por não ter conseguido contemplar todas as perguntas, mas, enfim, o tempo é curto e aí e os assuntos são muitos. E eu quero agradecer novamente. Parabéns a todos os companheiros e companheiras assistentes sociais, e que a gente siga na defesa, na garantia de direitos, na emancipação real da classe trabalhadora, e que a gente livre essa sociedade que a gente tem da exploração do capital. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau.